A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9, um texto bastante conhecido, onde iremos ler aqui a partir do verso 9, que diz assim: E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Todos nós certamente já ouvimos histórias de golpes que alguém sofreu, golpes bem elaborados, de pessoas que recebem ligações, mensagens ou visitas que parecem completamente legítimas. Os detalhes são convincentes, a aparência é confiável, a história faz sentido, e é exatamente por isso que um golpe funciona. O problema não é a força do ataque, mas é o nível de engano. Na vida espiritual, o perigo nem sempre vem de forma óbvia. Nem todo erro chega com aparência de erro, nem todo engano parece engano. Muitas vezes, aquilo que parece correto, piedoso ou inofensivo pode esconder um grande perigo espiritual. E quando o povo de Deus não discerne isso, as consequências podem ser sérias. Em Josué, capítulo 9, no texto que lemos, encontramos exatamente esse tipo de situação. Israel não foi atacado com espada, mas foi enganado por aparência. Após grandes vitórias em Jericó, em Ai, Israel estava avançando rapidamente na conquista da terra prometida. Era um momento de entusiasmo, de progresso, de confiança, mas é exatamente nesse momento que surge um perigo inesperado que vem pelo engano. Os gibeonitas percebem que não podem vencer Israel na força e então usam uma arma muito mais sutil, o engano. E o capítulo aqui nos mostra que nem todo ataque acontece de forma aberta e nos ensina que o povo de Deus pode sofrer sérias consequências quando age com ingenuidade espiritual, deixando de buscar a direção de Deus. E nós veremos aqui 3 grandes perigos que a igreja precisa discernir. O perigo da ingenuidade espiritual, de tomar decisões sem consultar a Deus e de não considerar a seriedade das alianças. A primeira coisa que vemos aqui é esse teatro de engano montado pelos gibeonitas. Eles chegam com odres velhos, com roupas gastas, sandálias velhas, um pão seco e bolorento, e tudo foi cuidadosamente planejado para transmitir a ideia de que vinham de uma terra muito distante. E o pior é que a estratégia funcionou e Israel caiu como um patinho porque avaliou a situação apenas pelas evidências externas. A roupa era gasta, a sandália era velha, o pão estava seco, os odres já estavam remendados, mas aquilo tudo era engano.
E a ingenuidade espiritual é perigosa, porque o inimigo raramente se apresenta como inimigo. A Bíblia alerta sobre isso repetidamente. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, muitas questões que nós vemos como simples, mas trazem problema porque é um disfarce religioso, moral ou espiritual. A igreja tem que ter cuidado para não cair na ingenuidade espiritual, quando aceita ensinos que parecem piedosos, mas não são, abraça movimentos apenas porque parecem melhores ou mais conservadores, segue líderes apenas porque parecem ungidos ou levantados por Deus. E hoje existem muitas coisas que parecem pão fresco, mas espiritualmente são secos e bolorentos, e a igreja precisa desenvolver o discernimento espiritual através do conhecimento da palavra, através da busca do discernimento, do dom de discernimento espiritual, porque a ingenuidade espiritual abre portas para falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas experiências espirituais e alianças equivocadas. O Senhor Jesus nos advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas, lá no final do Sermão do Monte. E este perigo de ingenuidade espiritual, ele é reforçado pelo segundo perigo que o texto nos mostra, o de tomar decisões sem consultar a Deus. No versículo 14 do texto que nós lemos, ele diz claramente: aqueles homens israelitas examinaram as provisões e não pediram conselho ao Senhor. Eles não oraram, não buscaram uma direção de Deus, eles não foram consultar o Senhor, e eles tinham muitas formas de fazer isso. Então aqui está o maior problema. Israel não foi derrotado pela astúcia dos gibeonitas. Israel falhou porque deixou de buscar a direção de Deus. Eles confiaram na análise humana, na lógica humana, nas evidências visíveis, mas ignoraram a dimensão espiritual, e este erro revela algo muito importante. Vitórias espirituais anteriores não substituem a dependência contínua de Deus. Jericó caiu por intervenção divina. Aí foi conquistada após arrependimento e direção de Deus. Mas agora Israel pensou que podia resolver sozinho. Isso para nós traz princípios extraordinários. Muitas crises espirituais surgem quando decisões são tomadas sem oração, sem discernimento espiritual, sem busca pela direção de Deus. E hoje a igreja corre esse risco porque, infelizmente, muitos programas estão substituindo oração. Nós estamos muitas vezes nos reunindo apenas para cantar e para ouvir alguém falar, mas muito pouco para buscar a direção de Deus em oração. Estratégias humanas substituem a direção divina. Planejamento substitui a dependência do Espírito Santo. E nós não podemos agir assim, porque o Senhor Jesus declarou claramente em João capítulo 15, o verso 5, um texto muito conhecido: sem mim nada podeis fazer. A igreja precisa buscar a direção do Espírito Santo para as suas decisões ministeriais, para as suas escolhas de liderança, para as suas alianças ministeriais, para seus projetos espirituais e para a condução da vida da igreja no dia a dia. Uma igreja que decide sem consultar a Deus, inevitavelmente enfrentará consequências ruins, porque as decisões feitas apenas com o olho humano e com a lógica humana sempre serão falhas.
Aqui nós vemos então dois grandes perigos, mas ainda há uma outra questão importante a ser considerada. É que a igreja precisa considerar a seriedade das alianças que nós fazemos. Nós lemos o texto, Josué faz uma aliança, prometem que não vão matar aquela gente, que Deus havia mandado que assim fosse feito. 3 dias depois, eles chegam nas terras daqueles homens que disseram que vinham de muito longe. Mesmo após descobrirem o engano, os líderes de Israel não quebraram a aliança. Por quê? Porque ela havia sido feita em nome do Senhor. No pensamento bíblico, juramentos feitos diante de Deus são sagrados. Os líderes, mesmo questionados pelo povo, diz: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel. Isso mostra o peso espiritual das palavras pronunciadas diante de Deus. Nós vemos que, séculos depois, essa aliança ainda teria consequências. Em 2 Samuel 21, quando Saul tenta destruir os gibeonitas, Deus envia fome sobre Israel e Davi precisa fazer a retratação para que a praga parasse. Isso nos mostra algo muito profundo. Deus leva extremamente a sério as alianças que nós fazemos espiritualmente. Na nova aliança, compromissos espirituais continuam sendo sérios. Alianças ministeriais, compromissos de liderança, o casamento cristão, a ordenação ministerial, o compromisso diante de Deus de cuidar de uma igreja. Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 5, verso 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Sim, sim, ele está querendo dizer, se você disse o sim, confirme o sim. Não, não, ele está querendo dizer, se você disse não, confirme o não. Vivemos hoje numa cultura que relativiza compromissos, que acha que tudo pode ser deixado para lá, mas no reino de Deus, palavras têm peso espiritual, promessas têm valor espiritual, alianças têm significado diante de Deus. E nós não podemos tratar alianças com leviandade. O casamento, compromisso com a igreja, compromisso ministerial, isto tudo tem um peso em alianças que fazemos diante de Deus. Mas no final de tudo nós vemos que após o erro de Israel e o engano dos gibeonitas, Deus transforma esta situação. Os gibeonitas se tornam rachadores de lenha e tiradores de água para o serviço na casa de Deus. Ou seja, aqueles que entraram nesta aliança por engano acabaram se tornando pessoas que serviam ao Senhor. Isso mostra que Deus pode transformar até erros humanos em instrumentos de seu propósito. E mais tarde os gibeonitas aparecem na história de Israel, inclusive participando da restauração de Jerusalém no período de Neemias. A graça de Deus é capaz de redimir circunstâncias erradas, complicadas, enganosas. E esse texto então nos mostra, queridos irmãos, 3 grandes advertências. Cuidado com a ingenuidade espiritual, porque pode abrir portas para enganos perigosos. Cuidado com decisões tomadas sem consultar a Deus, porque trazem consequências sérias. Cuidado com alianças ou compromissos assumidos diante de Deus, porque possuem peso espiritual. Mas ele também nos mostra que mesmo quando falhamos, Deus continua conduzindo a história dentro da sua providência. A igreja precisa, então, buscar o discernimento espiritual, a dependência de Deus, a seriedade nos seus compromissos, para que não faça coisas que venha se arrepender depois. O texto de Josué, capítulo 9, nos deixa diante de uma verdade que precisamos considerar. O povo de Deus muitas vezes não cai por força, mas por falta de discernimento. E tudo começa com coisa aparentemente simples, não consultar ao Senhor.
Esse texto nos confronta porque a igreja ainda enfrenta os mesmos perigos, enganos que parecem verdade, decisões que parecem corretas, alianças que parecem inofensivas, mas que no fundo carregam consequências espirituais profundas, e precisamos então nos perguntar: quantas decisões temos tomado sem buscar a direção de Deus? Quantas coisas temos aceitado apenas pela aparência? Mas esse texto não traz somente advertência, ele aponta para a graça de Deus, porque mesmo depois dos erros, Deus não abandona o seu povo, ele continua conduzindo a história e transforma mesmo este engano em instrumentos dentro do seu propósito. Jesus é aquele que se mostra o caminho, a verdade e a vida, e na cruz ele nos liberta de todo o engano do inimigo e nos dá do seu Espírito para que tenhamos a direção de que nós precisamos. A igreja não precisa viver na ingenuidade espiritual. Você não precisa viver. Nós podemos discernir, porque temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Deus. E a questão é que nós precisamos caminhar com Cristo, buscar dele a direção, mostrar essa dependência no momento em que oramos, pedindo a Deus e caminhando de acordo com a sua orientação. Uma igreja que anda na direção de Cristo não vive enganada, e que assim seja na minha vida e na sua vida neste dia.